Nós estamos nessa série, Família, Ideia de Deus. Essa é a ideia primorosa, né? Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. E depois do homem fez a mulher e deu a possibilidade de gerar filhos, constituindo a família. Essa é a ideia original de Deus, que ao longo dos séculos, dos milênios, tem sido combatida, tem tentado, o Deus desse século tem tentado extirpar o conceito de família da sociedade, tem tentado destruir a ideia de Deus para criar o arranjo humano. E com isso, todos os males inerentes a esses arranjos malignos, pejorativos, destrutivos, que a gente está vendo por aí, né, no meio da raça humana, né? Então, nós precisamos focar na palavra e buscar dela a devida orientação, né? Todo mundo aqui é muito bem-vindo ao nosso meio. Se tem alguém aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que estavam um pouquinho ausentes e hoje estão aqui, bendito seja o nome do Senhor. Todos são muito bem-vindos para a glória bendita do nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Cutuca seu irmão e diga assim: você está aqui mesmo, irmão? Irmãos, uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu a oportunidade, foi de poder meditar na palavra do Senhor sempre. A palavra do Senhor é tão rica, tão profunda, tão poderosa, que por mais decaídos, por mais fracassados, por mais desistidos que estejamos, quando nela nos mergulhamos, nós somos fortalecidos, nós somos animados, nós somos sarados, nós somos potencializados. Já pensou que coisa linda é a santa palavra do Senhor? Falam tanto dela, dizem tantas coisas, tantas besteiras, falam de contradições na palavra, mas se esquecem de humildemente se curvarem diante da palavra do Senhor e dizerem: Senhor, me enche da tua sabedoria, me enche da tua graça, da tua santa palavra, né? Me discipula, me esculpe, me lapide, me berile, Senhor, com a tua doce palavra, porque ela, Senhor, me enriquece sempre. Amém? A gente precisa amar a palavra, irmãos, amar a palavra. Eu, desde pequenininho, quando o papai comprou uns gibizinhos da Bíblia para mim, quando ele começou a contar a história, para quem não sabe, a minha primeira pregação, eu tinha 6 anos de idade, irmãos. E Deus me abençoou muito. Eu fui batizado no Santo Espírito com 6 anos de idade. E no altar da igreja, a minha primeira pregação, eu tinha 10 anos. Mas eu fiz uma pregação em casa, com 6 anos de idade, e ganhei 10 almas para Jesus. Eu sempre fico deslumbrado com a palavra do Senhor. As histórias da palavra, oh, que coisa linda! Tem gente que se enfada, tem gente que se cansa da palavra. A palavra, irmãos, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Ela tem o poder de confrontar a nós. Por isso essas palavras estão sendo ministradas aqui nessa série, a Ideia de Deus, e hoje a nova linhagem em 7, no capítulo 4, versículo 25, a impressão que tem é que eu dei um passo atrás para trazer essa palavra aqui para vocês, mas não é não. É uma proposta de continuidade da reflexão desta palavra, né? O capítulo 4, versículo 25, não sei se já está aqui, mas você pode abrir aí a sua Bíblia eletrônica ou a Bíblia impressa. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente. Olha o que Eva disse: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou.
Essa foi uma declaração. E aí a gente busca na palavra a revelação do texto. E em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele começa descrevendo sobre a graça do Senhor, a dádiva do Senhor em nos tocar com sua graça, mas no versículo 12, a partir do versículo 12 de Romanos capítulo 5, ele faz um descortinar e uma declaração muito poderosa sobre a transgressão e sobre a queda do homem. Isso está no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12. Ele vai narrando ali sobre a queda do homem e, naturalmente, o que disso decorre, né? Então, neste texto, a gente vê isso, a abundância do pecado. Capítulo 5, versículo 12, ele mostra a abundância do pecado, a força do pecado, o poder do pecado. Mas no versículo 20, ele não finaliza o capítulo com os horrores da queda do homem, mas no versículo 20, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia! Se alegra com isso, irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Oh, glória a Deus! A graça do Senhor, o favor do Senhor, a gentileza do Senhor, a providência do Senhor em nossa direção foi proposta, né? Então ele faz essa finalização no versículo 20. E aí a gente pode ver, retroagindo, né, no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê enfaticamente que a linhagem de Caim, nela abundou o pecado. A linhagem de Caim, nela abundou o pecado. Tanto é que um descendente, ele matou mais pessoas, 7 pessoas, e fez declarações afrontando o sinal de Deus na vida de Caim. Então a gente vê que certamente na linhagem de Caim abundou o pecado. E esse vislumbre da graça de Deus no versículo 20, que fala sobre a abundância do pecado, mas a superabundância da graça. E a gente vê que o nosso objetivo, o nosso enfoque de estudar esse episódio do capítulo 4, versículo 25, ele é um estudo muito simples, mas ele é muito útil e é uma revelação muito específica para os nossos dias, acredito eu. E ela nos dá esse insight, porque quando a gente olha para o capítulo 4, a gente vê a tragédia, a desgraça na vida daquela família. A situação daquela família foi devastadora, né? É uma família que parece que só faltava uma pá de cal para consolidar eles, para finalizar eles na desgraça. Porque imagine você que aquela família, ela sai de um lugar de delícias, de uma moradia específica que Deus fez, então era um lugar de delícias. Aquela família se afastou da presença diária de Deus. Então isso foi um impacto, né? Um terrível impacto para aquela família. Mas a voz de Deus, seguramente anunciando. E quando Deus, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Em todas as desventuras daquela família, em todos os horrores daquela família, quando ele sai,
Eu não posso ver aquela família simplesmente foi chorar as suas mágoas e viver as suas decepções. Não, nos é impossível hoje, e assim também era na época, alguém que tem um encontro com Deus, uma experiência com Deus, isso é uma marca tão profunda e poderosa que é impossível esquecer. Existem muitos irmãos que se desviaram, se afastaram da igreja, mas quando você encontra com eles, eles dão testemunhos, eles falam dos saudosismos deles de estar na igreja, de ouvir a palavra do Senhor, de conversar com o Senhor, porque essa marca é muito poderosa. Então, naturalmente, eles tinham essas experiências e contavam essas experiências para os seus descendentes. E a gente vê que essa voz de Deus falando aos ouvidos daquela família, aos corações daquela família, que o descendente daquela mulher, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Essa palavra, ela foi poderosa, essa mensagem foi desafiadora, e ela ouviu isso, e ela esperava isso. Agora, é óbvio que, pelo texto aqui, irmãos, eu já disse aqui anteriormente, isso é uma visão minha, não é bíblica, ou seja, não está explicitado na Bíblia, mas é uma leitura que eu faço, de que no jardim, antes da queda, houveram outros filhos. Mas, nesse texto, a impressão que nos passa é que Caim, para Eva, era a esperança dessa semente. Caim, mais velho que Abel, nele tinha essa expectativa, essa esperança. Mas logo se viu que a esperança de Caim ser essa semente foi frustrada terrivelmente. A esperança em Caim foi retirada. Agora, Abel também não podia ser, porque Abel estava morto. E agora? O que se esperava? O que se esperava? Nós podemos perceber claramente que aquele som, aquela voz de Deus dizendo que, uma promessa, uma expectativa, uma esperança de salvação para aquela família desajustada, desequilibrada. Um filho que errou o caminho, desnaturado, o outro que foi arrancado abruptamente. Aquela voz de Deus, aquela gloriosa voz de Deus no coração de Eva, na mente de Eva, de Adão, essa palavra. E é neste aspecto que eu preciso caminhar hoje com você, entendendo que para nós acharmos o caminho de volta ao jardim de Deus, a gloriosa presença de Deus, nós precisamos perseverar, nós precisamos ser perseverantes por uma busca pela vontade de Deus, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, o desígnio de Deus, a escolha de Deus é que uma semente viria a mudar a história da humanidade. Uma semente da mulher viria a mudar a sorte da humanidade. Esta foi a escolha, a vontade perfeita, agradável, boa. Esta que é a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala disso aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, sobre esta vontade perfeita, boa e agradável. E para nós entrarmos no jardim, entrarmos na presença gloriosa de Deus,
nós precisamos estar dispostos a encontrar essa vontade de Deus. Então, o entendimento do texto é que Eva teve essa experiência. Falei isso aqui no outro. Que Eva teve uma experiência com Deus. Porque no trauma do seu filho se tornando assassino e no trauma de perder o outro filho, houve uma desgraça, uma tragédia terrível naquela família. É óbvio que o coração de uma mãe que tinha tido um relacionamento intenso com Deus, o coração de uma mãe que havia vivido as delícias de um lugar especial, o status de vida dela caiu assim, drasticamente. Então, naquela hora da tragédia, é claro que ela se prostrou, é claro que ela se humilhou, é claro que ela chorou, é claro que ela se desgastou, é claro que a apresentação para a morte dentro da sua família foi algo terrível. E talvez essa experiência fez com que ela guardasse, lembrando-se da promessa, que ela guardasse que essa semente poderia vir para a sua família. Dela poderia vir a semente. Então, o texto 4:25, que nós lemos no início, mostra que Adão se relacionou novamente com Eva e ela entende, pelo texto, que Deus deu a semente. Não foi isso que nós lemos no capítulo 4, versículo 20? A semente no lugar de Abel. Deus deu um outro filho. E esta semente, irmãos, esta dádiva, veio e colocaram o nome dele de Sete, que significa ou designado ou substituto. E aí a gente vê que ele não só substituiu Abel, porque a substituição só de uma pessoa por outra poderia fazer diferença emocional, poderia aplacar ali um momento de dor e etc., mas não poderia sinalizar a próxima geração, os próximos descendentes. Então, quando ela fala da semente como o designado, como o substituto, esse Sete, ele necessariamente, pelo texto, ele passa a ser não só aquele que substitui a Abel, mas também a linhagem por quem deveria surgir. Ou talvez na mente de Eva, ele mesmo seria a semente que traria a solução para os desarranjos da sua família, para as tragédias, para os desequilíbrios de sua família. Então ela tinha essa expectativa, essa esperança, né? Então, o descendente de Sete, ou ele, ou algum descendente de Sete, por quem viria o Salvador, por quem viria a solução tão esperada. Agora, diga para o seu irmão, a promessa de Deus para a libertação nem sempre vem rápida. E, irmãos, a espera é um negócio que constantemente quer matar a esperança. Esperar é algo desafiador, né? Você vê uma grávida, né? Assim que ela descobre que está grávida, são 9 meses de expectativa, vislumbrando o nascimento e passando por todas as aflições de uma grávida. Agora imagine esperar gerações. Para você ter uma ideia, de Adão até Abraão foram 20 gerações que se passaram. 20 gerações. E os descendentes de Sete que caminharam de Adão até Abraão, sempre houveram remanescentes
que se apegaram à promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa voz de Deus, essa promessa de Deus, esse encaminhar de Deus, essa direção de Deus dada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, soando na mente, no coração daquela família, tracejou uma longa caminhada, irmãos. Uma longa caminhada, 20 gerações até Abraão. Quando Abraão decide obedecer a Deus e é chamado por Deus no capítulo 12, quando ele tem a interação com Deus, ele aceita ser... irmãos, eu fico pensando que encontro glorioso de Abraão com Deus, quando Deus o chama e diz: eu quero você para uma obra, para um plano, para uma trajetória, eu quero você, mas para isso você precisa sair da tua terra e no meio da tua parentela, eu vou designar um caminho para você. 20 gerações de Adão até Abraão. Abraão recebe aquela palavra, ele recebe a mensagem de que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Aí de Abraão até Davi são 14 gerações. Abraão recebeu a palavra. Eva e Adão recebeu a mensagem do Éden de Gênesis 3,15. Passaram-se 20 gerações. Abraão recebe um chamamento muito específico e muito diretivo. Ele creu, e sabe que para o nascimento de Isaque, filho de Abraão, demorou cerca de 25 anos. Isaque nasce. A prole seguinte, e sabe, irmãos, de Abraão até Davi foram mais 14 gerações. Em Davi, Deus dá a palavra a Davi, dizendo assim a Davi: Davi, a sua descendência sempre sentará no trono. A sua semente reinará para sempre. Davi recebe aquela mensagem, cheio de trambicagem, cheio de problemas, cheio de transgressão, mas ele aceita a palavra de Deus, ele recebe a palavra de Deus, se humilha, e Deus, segundo a palavra, vê o coração de Davi como algo muito específico, como algo muito especial. Então, a promessa foi confirmada novamente em Davi. Aí de Davi, irmãos, até o cativeiro babilônico, foram mais 14 gerações. 14 gerações que passaram de Davi até o cativeiro da Babilônia. Quando Jeremias, quando Ezequiel, aliás, quando os profetas que transitaram naquela época, eles receberam uma palavra. Quando Daniel lê os textos de Jeremias e reconhece que havia uma promessa, que o povo sairia da escravidão da Babilônia e retornaria, e o reino prosseguiria. Então, apesar de todas as aflições dentro do exílio da Babilônia, dentro da destruição do período que foi destruído Jerusalém, que foi dominado Jerusalém pelos inimigos, e toda aquela aflição e tribulação daquele povo, mas a palavra que foi dada a Adão e Eva, que foi dada a Abraão, que foi dada a Davi, se renovava em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel, se renovava essa palavra. Eles saem do exílio, e do exílio até Jesus Cristo foram mais 14 gerações.
A verdade, irmãos, de Adão a Jesus foram 62 gerações. É que quando José e Maria se unem, quando Deus fala a Maria que ela seria mãe, essa promessa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Lawrence Olson, um grande pregador e escritor americano, ele diz o seguinte: o plano de Deus através do século é irrevogável. Deus tem um plano que passou por todas as gerações, desde a dispensação da inocência até a dispensação da implantação do reino eterno. 7 períodos, 7 dispensações. O plano divino, não importando as decisões, não importando as precipitações, as transgressões humanas, o plano de Deus estava ali e ele vinha sendo costurado, executado ao longo de todos esses séculos e de todos esses milênios. Então diga para o seu irmão, a execução do plano de Deus através dos séculos é irrevogável. Ninguém pode parar, irmãos. Ninguém pode parar. Em meio a uma geração perversa e deformada, a cada dispensação, a cada período passado, em meio a essas gerações deformadas e perversas, você precisa saber que o fiel remanescente sempre existiu. Um grupo de pessoas que se submetiam àquela voz da promessa, aquela voz de autoridade, aquela voz do Criador, dizendo: é aqui que é para andar, é aqui que é para esperar. Essa voz sempre aconteceu. Então, o que podemos, diante disso tudo, vislumbrar é que aquela família ela sofreu traumas inimagináveis por nós, porque nós não vivemos lá no paraíso, nós não tivemos uma relação pessoal, física, como aquela primeira família no Jardim do Éden. A morte visita a humanidade há quanto tempo? Então, nós sabemos de casos de morte para todos os lados que nós olharmos. Existe estatística de morte. Então, ela, por mais dolorosa e assombrosa que ela é, não se compara ao sentimento de Eva e Adão quando se depararam pela primeira vez com esse ato. Então, esses traumas, esses sofrimentos foram e podem ser inimagináveis por nós, pois eles viveram uma experiência muito singular, diferente da nossa. A mudança abrupta que eles sofreram, da ausência da presença de Deus, da ausência de Deus e do desconforto. A mulher, irmãos, por natureza, ela gosta de conforto. Uma casa boa, bem arejada, bem limpa, útil, fácil de transitar por ela, com todo o conforto necessário, roupas boas, boa alimentação. Quem é que não gosta dessas coisas? E de repente, e eu digo sempre eu orei para Deus e disse: Senhor, não me dê nada que o Senhor vá me tirar depois. Vai me dando as coisas na dosagem que eu posso viver. Porque esse negócio da gente chegar aqui e depois decair, irmão, negócio doloroso, irmão. Um dia você está num carrão, orando numa casa boa, e de repente no outro você está numa casinha forrequinha, num carrinho forrequinho. Que dificuldade. Um dia você está comendo uma comida bem... No outro dia, um arrozinho solitário, tristonho, é um baque. Então, eles viveram esse negócio, mas o que mais impactou a vida deles foi a ausência do Todo-Poderoso diariamente na vida deles. Então, esse relacionamento glorioso, essa quebra desse relacionamento glorioso provocou traumas muito grandes, como eu disse aqui.
Então, é razoável pensar na saudade que eles sentiram, essa saudade indescritível que tomava o coração deles diariamente. Então, este sentimento nostálgico, ele certamente fez com que eles se lembrassem dessa palavra: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Quando nasce Sete, porque Caim já tinha, a linhagem de Caim já tinha transgredido, porque em Caim houve a transgressão, e não houve na primeira conversa que Caim teve com Deus, Deus teve com Caim. Na segunda conversa não houve nenhuma situação de arrependimento, de mudança de atitude, nem nada. Então, aquela descendência, por conta do seu patriarca de coração impenitente, de coração duro, de dura cerviz, ele não teve uma mudança. Abel tinha sido morto, agora a expectativa. Então, quando nasce Sete, esse aqui é o substituto, esse aqui é o designado para ser a semente, conforme a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, os pais dessa geração que nós estamos vivendo, precisam, eu vou dizer que, na verdade, devem, com intensidade, relembrar todas as promessas de Deus para os seus descendentes. O que nós estamos vivendo nessa geração é uma geração que muitas pessoas querem o aqui e o agora, muitas pessoas querem respostas de Deus, mas do ponto de vista do seu pensamento, do seu achismo, da sua necessidade, e se esquecem de se firmarem, de se sustentarem nas promessas de Deus, na palavra objetiva, na palavra diretiva de Deus. Então, esta geração, ela precisa com intensidade relembrar isso, inculcar isso na cabeça dos seus filhos. Nós devemos, acima de todas as frustrações, diga para quem está perto de você, acima de todas as frustrações familiares, de toda decepção com filhos, com netos, acima disso tudo, irmãos, porque existem decepções, não existem? Estava falando hoje com a minha esposa, ela falando sobre uma amiga nossa de Goiás, que a sua mãe teve problema com alcoolismo, que o seu marido teve problema com droga, que o seu filho teve problema com drogas, e ela estava assim, aquele suspiro doloroso, né? Aquela coisa intensa, que só quem já passou por isso sabe a dificuldade que é, ela vivendo aquela situação. Uma cristã, dentro da igreja, e a sua família com essas coisas todas. Eu já falei para vocês que eu gosto de assistir desenho animado. Irmão, os desenhos modernos agora só tem lixo, só tem nojeira. Não dá para assistir. Não dá para assistir. Um cristão que assiste um reality show, um cristão que assiste essas presepadas, essas nojeiras que estão se colocando aí na mídia, alimentando-se dessas coisas, como é que vai falar de promessa de Deus? Como é que vai contextualizar a sua vida com a palavra? Essencialmente, nós somos aquilo que vemos e aquilo que cremos. Então, estamos crendo e vendo o quê? Quem está mentoreando a nossa mente e o nosso coração? Quais são os mentores que adentram a sua alma, o seu espírito, que visitam as suas intimidades, gerando palavras contraditórias à palavra de Deus, que são palavras de vida,
Deixa eu lhe dizer uma coisa, toda a raça humana, até que Cristo venha, passará pela morte. Eu, você, os seus filhos, os seus parentes, os seus bisnetos, os seus netos, os seus amigos da faculdade, o doutor, o PhD, o ilustre, o bilionário, o pobre, o paupérrimo, todo mundo, até que Cristo venha, todo mundo vai passar pela morte. É inexorável. Ela vai bater na sua porta uma hora dessas. Espero que demore bastante, mas ela vai bater. Ah, apóstolo, o senhor está... Não, é a realidade, é a constatação. Então, como nós devemos ver isso? Que essa vida nossa aqui, escute o que eu estou falando, essa vida nossa aqui é passageira, é transitória. Nós estamos aqui como peregrinos em terra estranha. Nós estamos numa caminhada. Para onde iremos? Quem nos recepcionará? E aí a gente começa a olhar para os filhos. O que é que está acontecendo com essa geração? A deformação. Estão masculinizando as mulheres e feminilizando os homens. A desconstrução moral, estética, anatômica, emocional, a desconstrução dos seres. Você vai numa faculdade, irmãos, você olha as pessoas que estão frequentando a faculdade, há um desajuste, os trejeitos, o som da voz, a maneira de opinar, a maneira de escolher, estão corrompidas pelo Deus desse século. As pessoas estão sendo degeneradas, deterioradas, prejudicadas. E sabe qual é o lema? Eu tenho o direito de escolha, eu sou quem eu quero ser e eu vou onde eu quero ir e eu faço o que bem entender. É como você comprar um aparelho eletrônico que diz que é 110 e você enfiar ele no 220. É como você comprar um veículo que diz que é diesel e você enfiar água nele ou enfiar álcool nele. É meu, eu faço do jeito que eu quero. Faz, não tem problema. Mas todas as escolhas têm resultados. A minha vida vai caminhar em função das minhas escolhas, em função das minhas decisões. Então, o que nós estamos vendo? Filho matando pai, pai matando filho, a pedofilia, a agressão familiar, homens violentos batendo nas mulheres, matando as mulheres, mulheres traindo seus maridos, pervertendo seus caminhos, pessoas hoje que estão muito mais ligadas em estar olhando a tela do celular do que conversando com a família e desfrutando da presença uns dos outros. Então, quando eu olho para a família de Eva e Adão, que viveram aquela desgraça, aquele trauma de um filho se tornar assassino e outro morto, mas a voz de autoridade, a voz que anunciou a promessa no jardim ainda, a voz que disse com autoridade, mas, porém, todavia, contudo, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Esse infiel elemento, esse transgressor elemento que jogou vocês fora do jardim e da minha presença, ele será destronado e a cabeça dele será esmagada pelo descendente da mulher. Aquela poderosa voz, aquela voz substanciosa, aquela voz gloriosa, aquela voz gostosa do jardim,
ecoando no coração de Adão, de Eva, depois passando por 20 gerações até Abraão, mais 14 gerações até Davi, mais 14 gerações até a Babilônia, mais 14 gerações até chegar em Jesus Cristo. Simeão, o sacerdote, tinha orado a Deus e tinha dito a Deus: Senhor, não me despede antes que eu veja a tua salvação. Não me despeça antes que eu veja a tua salvação. Quando o anjo Gabriel chega em Maria, ele diz: bendita és, bendita és. Deus quer o teu útero. Deus está pedindo o teu útero para gerar a salvação prometida em Gênesis 3,15. Deus está pedindo para fertilizar você com a semente da promessa. Que tremor, que momento histórico único. 62 gerações, milênios se passaram. A impressão que tinha que Deus disse assim: que se dane o homem, eu larguei de mão. Mas todo um processo e todo um plano bem elaborado e uma construção, inclusive de uma nação, o levantar de profetas, de patriarcas, de profetas, de pastores, de apóstolos, para que esta semente pudesse alcançar a todos. Quando chega para Maria, e ela diz assim: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Quando passa o período de gestação, e chega a hora, e ele nasce em Belém conforme a profecia. E tu, Belém, posto que pequena, a profecia de que Jesus nasceria em Belém de Judá. Ele nasce. Quando o censo foi conclamado por Herodes, eles caminham para Jerusalém, carregando aquela sementezinha. Na verdade, ele nasce quando ele vai para ser apresentado. E aí o velho sacerdote pega aquela criança. Por isso que a apresentação da criança é lindo, né? Especial. Ele pega aquela criança. É o pequeno Beni, é o pequeno Arthur, é a pequena Luísa, é cada uma, a pequena Sofia, cada um. Quando aquele velho sacerdote pega aquele que o próprio anjo designou seu nome, Yeshua. A palavra Yeshua, o nome Yeshua, ou Yeshua, significa Deus é salvação. A mesma palavra para o grande general Josué. Deus é salvação. Yeshua. Quando ele pega aquela criança no templo em Jerusalém para consagrá-lo, porque ele era o primogênito daquela família. Quando eles pegam aquela criança e olha para aquela criança, ele olha para aquela criança e algo que não se pode traduzir em palavras. Um sentimento tomou o coração daquele sacerdote. Ele já estava velho, cansado, estava decepcionado com aquela geração maldita, perversa, corrupta, a dominação romana sobre os judeus, a exploração, tanta coisa desarranjada, tanta injustiça, mesmo dentro do templo, como acontece nos dias de hoje, quando aquele velho sacerdote pega aquela criança e apresenta ao Senhor Deus, e a consagra ao Senhor Deus. Ele diz: Senhor,
agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. 62 gerações. Escute uma coisa, irmãos. Eu e você precisamos inculcar nos nossos filhos. Está lá, a palavra do Senhor no Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. Medita nelas dia e noite. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor, nós precisamos meditar nela dia e noite, para a nossa mente não ser corrompida, diluída, para a nossa mente não ser enfraquecida, para a nossa mente não se tornar perversa, incrédula, maligna. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. O grande erro da maioria das famílias na terra é focar nas circunstâncias, nos problemas. Quanto mais você olha por um problema, mais ele cresce. Quanto você mais fala daquele problema, mais ele cresce, mais ele se torna robusto, monstruoso para você. Então, quando nós olhamos e começamos a meditar na palavra, então eu preciso meditar e começar a evocar, começar a chamar, começar a declarar, começar a publicar, começar a ensinar para a geração, para a minha descendência, para a minha linhagem, assim como Eva e Adão, mesmo num trauma terrível, indescritível, eles esperaram, e quando Sete nasce, ela diz: esta é a semente que Deus me deu. Passaram-se, como eu disse antes, 62 gerações para que esta semente, mas ela veio com todo o poder, porque ele disse: todo o poder me foi dado em cima no céu e embaixo na terra. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Essa é a promessa da palavra. Então, eu preciso lembrar da promessa da semente, Gênesis 3,15. A promessa da semente, Gênesis 3,15. Depois eu preciso lembrar lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Paulo, o apóstolo, falando aos irmãos da Galácia, explicando a eles sobre a escolha de Abraão e sobre a declaração de Deus a Abraão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu preciso evocar, eu preciso declarar, eu preciso chamar, eu preciso publicar, eu preciso crer, eu preciso anunciar, eu preciso relembrar, eu rememorizar, eu preciso exercitar essa profecia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu preciso também me lembrar, o Filho se nos deu, Isaías capítulo 9, versículo 6. O texto anuncia que um Filho se nos deu, falando do Senhor Jesus no capítulo 9 do livro de Isaías. Diga para o seu irmão: a nossa linhagem, ou seja, a nossa descendência, não só é alvo das poderosas promessas. Ei, olhe para mim, a sua descendência, os seus filhos, não importa se eles são crianças, se eles estão no ventre, se eles nem estão no ventre ainda, mas eles virão, ou se eles já são grandinhos, já são adultos, não importa, as promessas de Deus os alcançam. Mas a semente já veio. A semente já veio, ela não vai vir de novo. A semente nasce quando eu recebo Jesus. O Senhor Jesus diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse assim: que eu seja um com os meus discípulos, como sou um contigo, ó Pai. Jesus, nós morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo. A semente, quando
O velho Simeão pega a criança e diz: os meus olhos viram a tua salvação. Deixa eu lhe dizer, olhe para mim, a nova linhagem em Sete pode ser a nova linhagem em você. Os seus descendentes estão precisando de profecias, de declarações, de promessas bíblicas. Olhe para os seus filhos, olhe nos olhos dos seus filhos, põe a mão sobre a cabeça deles, ore na cama deles, declare diuturnamente que eles são o cumprimento, a realização das promessas de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todos os remanescentes fiéis acreditaram essas promessas e puderam salvar a sua família, assim como em Noé houve a salvação da sua família porque ele credibilizou essa promessa, assim como Raabe credibilizou a promessa e a sua família foi salva. Deixa eu lhe dizer, a sua família é a nova linhagem em Sete, a sua família é alvo das promessas de Deus, os seus filhos são alvos das promessas de Deus. Deixa eu lhe dizer, o seu filho, a sua filha pode ser a salvação de milhares de pessoas e a salvação de até milhões de pessoas. O seu filho e a sua filha, tome isso aí no seu coração e na sua mente, seja impactado pela palavra do Senhor, porque a sua descendência, a nova linhagem em Sete, o substituto dessas transgressões e dessas mazelas, aquele que foi designado para salvar milhares e milhões, como Reinhard Bonk, que ganhou milhões de pessoas ao redor do mundo nas suas cruzadas evangelísticas, como Jimmy Swaggart nos seus tempos áureos, que ganhou milhares e milhões de pessoas, assim como Billy Graham, o grande evangelista americano, que ganhou milhares de pessoas. Comece a olhar para a sua filha, para o seu filho, não importa a idade que ele tenha, não importa. O velho Simeão já estava bem velhinho, mas ele creu e segurou a semente da promessa nas suas mãos. Eu quero dizer que os dias podem ser difíceis, os traumas podem existir e eles existem. As confusões, a circunstância, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, por que você está ouvindo o mundo? Porque você está pactuando com as ideias e as filosofias mundanas, tirando a masculinidade dos seus filhos, a feminilidade das suas filhas, destruindo a identidade moral, fisiológica e espiritual dos seus filhos, por falta de sementes plantadas no coração dos seus filhos, na linhagem dos seus filhos. Olhe para os seus filhos e diga: este aqui é um profeta. Eu sempre orei pelos meus filhos e sempre profetizei para eles, e eu sei que eles farão proezas no nome do Senhor. Eu quero dizer que ainda não passou da época, você ainda tem tempo de começar a sua nova linhagem em Sete, a sua nova linhagem na Laura, na Luísa, no Beni, não importa, na Sofia, não importa, irmãos, na Júlia. Não importa qual o nomezinho da sua criança, se ele é pequenininho, se já é madurinho, se já tem trintão, se já tem quarentão, não importa. A palavra do Senhor, ela continua prevalecendo. Quando o Sete nasce, o Senhor me deu a semente. O que ela estava com a cabeça pensando? Gênesis 3,15. Nós não sabemos quantos anos passou de Gênesis 3 até Gênesis 4. Foram muitos anos. Possivelmente muitos anos. E sabe de uma coisa? Quando o Sete nasce, ela diz: o Senhor me deu a semente. Eu quero dizer para você que a semente foi dada na cruz. E toda semente para nascer, ela precisa morrer. Quando eu abro mão do que eu quero, quando eu abro mão das minhas vontades,
Sabe que o ministério pastoral é o ministério de desafio, é o ministério de renúncia, o ministério... Então eu olhava para meus filhos e aí, eu quero o ministério pastoral para eles ou eu não quero o ministério pastoral para eles? E eu vou te falar uma verdade, em muitos momentos eu não desejei o ministério pastoral para meus filhos. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? Não é a minha vontade que é importante. É a vontade de Deus. Então, quando eu renuncio, ou seja, quando eu morro para aquela decisão, a decisão de Deus é que vai prevalecer. E se não é a minha decisão, ou seja, se eu não escolho comer o fruto da árvore, se eu não escolho o hedonismo, se eu não escolho os meus prazeres mais frugais, sabe de uma coisa? É a escolha de Deus. É a vontade de Deus. E com a vontade de Deus, vem o quê? As grandes realizações espirituais, emocionais e até naturais que Ele providencia para a sua família. Está na hora, irmãos, de você resgatar essas promessas dentro da sua casa, de profetizar. Se você coloque lá um hino para ser o hino tema da sua casa, coloque lá um filme para vocês cansarem de assistir ele, um filme poderoso, que fala do Senhor Jesus, que impacte. Seus filhos já são grandes, chame todos e vão assistir a encenação da Paixão de Cristo, ou coloque a palavra do Senhor para gerar algo de poderoso na sua família. Pode começar pouco, mas o destino é que vai se tornar um mar de palavras dos céus na vida da sua filha, do seu filho, e o diabo não terá domínio, o diabo não mutilará a personalidade da sua criança, o diabo não vai efeminar o seu filho e nem masculinizar a sua filha. Ele vai ter a cara da vontade de Deus, ele vai ter a cara da vontade do desenho de Deus, porque ele é a nova linhagem 7, ele é designado, ele veio para substituir essa geração absurda, abjeta, aberrativa, ele veio para transformar essa geração. O seu filho será uma poderosa voz no deserto de ideias e no deserto de coisas boas. Você, com a sua palavra na direção do seu filho, vai fazer com que se suscite o profeta, como está acontecendo agora na universidade nos Estados Unidos. Olha, milhares, já tem 10 dias já de culto ininterrupto, uma unção poderosa acontecendo, e outras mais 2 universidades cristãs nos Estados Unidos e na Inglaterra estão começando um novo avivamento. Não importa, irmãos, não importa os desafios, as complicações, não importa as circunstâncias, se você crê, tão somente crê na promessa, se você tão somente crê na palavra do Senhor, como ela creu em Gênesis 3,15, o Senhor é poderoso, maravilhoso, magnífico, excelente para fazer cumprir tudo aquilo que Ele promete. Eu e você podemos ser infiéis, mas Ele permanece fiel. O céu e a terra podem passar, mas a palavra dEle não passa, ela permanece para sempre. Comece a gerar dentro da sua casa e dentro da sua família a excelência de um lugar da presença do Senhor. Você pode viver aqui e agora o lugar de delícias e o lugar da presença de Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Além de ouvir, eu quero que você sinta no seu coração. Coloque a mão, se você ainda não tem filho, coloque a mão no seu ventre, na sua cabeça, e profetize que os seus filhos e a sua descendência, ela vai ser a descendência que agradará a Deus. Comece a profetizar, escreva uma carta. As pessoas, elas estão desacostumadas com carta. Escreva uma carta. Vá para o modo tradicional, provoque a sua família com ideias inovadoras ou retroativas, mas que valham o tempo e a oportunidade. A minha casa permanecerá na presença do Senhor. Nenhum dos meus filhos se perderá.
todos a seu tempo serão ferramentas poderosas de Deus. A minha descendência, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos e toda a minha linhagem, até que Jesus os chame para a glória, serão remanescentes fiéis ao Senhor. E a voz deles serão vozes que provocam sentimento de glória, de poder, da presença gostosa de Deus. Porque, irmãos, nós todos vivemos os nossos desafios. Mas eu quero confessar para você, não existe mais nada tão lindo e tão poderoso quando você vai saboreando a palavra do Senhor, vai deglutindo a palavra do Senhor, vai degustando, vai saboreando, vai mastigando, vai remoendo a palavra do Senhor, vai deixando ela entrar em você como nutritiva, poderosa, cheia de vitaminas, sais minerais, a nutrição, a seiva da árvore da vida, a seiva da oliveira verdadeira, tomando as suas entranhas e fazendo de você uma poderosa descendência. Você entende o que eu estou falando? Você recebe essa palavra na sua direção? Diga, minha família, diga, a minha família, diga, os meus descendentes são sementes poderosas para fazer com que a salvação de Deus alcance milhares e até milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não sei você, mas eu estou gostando destas palavras dos capítulos iniciais da Bíblia de Gênesis. Nós vamos até o dia 28 de março com esta sequência de palavras. Aqui é a série Família, Ideia de Deus. E eu quero que você entenda que você pode trazer os seus filhos, você pode trazer os seus colegas, os seus amigos para a reunião e diga para eles, Deus vai falar com você, Deus tem uma palavra para você. Porque se você falar com eu já convidei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Quando você convida e não acredita, a pessoa que está ouvindo você, ela percebe isso. Mas quando você tem autoridade, quando você crê, porque quando você crê, você tem autoridade. Então creia na palavra. Se você crê que está recebendo a mensagem de Deus nesse culto, se você crê que desse altar está saindo uma revelação, uma reflexão poderosa por parte de Deus para o seu coração, se você crê nisso, você pode impactar outros corações. E eu não quero que a sua família se perca, como a linhagem de Caim se perdeu. A sua é a linhagem de Sete, e ela prevalecerá. Não importa quantas gerações passem, a sua descendência sempre terá os remanescentes fiéis.